Centelha divina, apometria cósmica. As 13 leis da apometria, aula 03. Professor Arthur Angelim. Primeira lei, desdobramento. Desdobramento, lei básica. O comando separa os 5 corpos espirituais, ou seja, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, dos 2 corpos físicos, duplo etérico e físico. Esses são os físicos. Esses aqui são os espirituais. A pessoa permanece consciente. Não perde a consciência. Ele sabe tudo o que está se passando. Aqui a setinha indicando o que acontece. Você sai do físico, do duplo etérico, fica separado. E aí você tem o astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, lá em cima, que serão estudados pelos seres espirituais que nos auxiliam. Nesta lei geral se baseia toda a apometria. Ela possibilita explorar o plano físico, ou seja, o plano astral, desculpem, com facilidade. Ela possibilita explorar o plano astral com facilidade. Aqui nós temos os 7, físico e duplo etérico, os 2 físicos. O resto é tudo espiritual. Astral, mental inferior, mental superior, búdico, átmico. Não podemos ir aos píncaros espirituais. O interior do planeta, os abismos trevosos, onde vivem essas criaturas. Mas podemos assistir aos desencarnados na erraticidade com vantagens inestimáveis. O comando é desdobrando 1, desdobrando 2, desdobrando 3, desdobrando 4, desdobrando 5, desdobrando 6, desdobrando 7. O corpo físico está aqui, o corpo astral está aqui. Em voz alta e firme, a gente fala, carregada de energia de vontade, amor, confiança, impulsionando para que tudo aconteça. Então, o corpo espiritual, que no caso é o corpo astral, se separa do físico. E aí ele vai lá para cima e os seres espirituais que nos auxiliam resolvem os problemas. O número nada significa. Podemos usar letras, símbolos, palavras. O importante é a emissão da energia mental que direcionada, daqui o corpo físico, daqui o corpo astral. O desdobramento acontece. Cria o fluxo das forças, kappa, energia cósmica, e zeta, energia vital, que direcionadas produzem o desdobramento. Podemos projetar a energia apenas com a contagem mental, não é necessário falar. Se você mentalizar, você consegue desdobrar. O êxito dependerá da capacidade harmônica de estudos e prática do grupo, quando se trabalha com médiuns. Eu não trabalho mais com médiuns. Eu trabalho sozinho. Aqui está, corpo astral, corpo físico. Muitas vezes basta pensar e pela vibração mental o desdobramento se dá em vários níveis. Aqui. O físico fica, o astral sobe e os outros 7 corpos, 5 corpos no caso, com o astral são 7. Aqui está faltando o duplo etérico, na casa eu não mencionei. O desdobrado fica consciente, explora e observa o plano astral com mais rapidez e eficiência. Observa as obsessões, neuroses, angústias, fobias, complexos, desvios comportamentais. Segunda lei, acoplamento. Você dá o comando, acoplando 1, acoplando 2, acoplando 3, acoplando 4, 5, 6, 7, etc., acoplando 7. E o acoplamento se dá. Na verdade, o acoplamento se dá naturalmente. Mesmo que você não acople, ele se acopla. Às vezes, o médium só vai acoplar quando chega em casa. Mas isso é um caso assim, extremo. Terceira lei, lei de ação à distância pelo espírito desdobrado. É a lei das viagens astrais.
Lei de ação à distância pelo espírito desdobrado, que é a lei das viagens. Quarta lei, criação de campos de força de proteção. Ih, a gente precisa muito disso. Você pode criar uma pirâmide violeta espelhada por fora. No caso, a pirâmide que eu crio tem 13.000 metros de altura. Uma esfera de aço inoxidável impenetrável às trevas tem 900 metros de diâmetro. Ou cones de proteção, também gigantescos. Não se cria nada pequenininho. A gente cria tudo grande, porque a ferramenta da apometria é a mais importante que tem hoje no campo da espiritualidade. Quinta lei, lei da revitalização dos médiuns. O médium, normalmente, quando trabalha, ele se desgasta. Então, a gente precisa aplicar energia pela cabeça e pelo peito, coração. A gente manda a energia e passa a energia para eles. Sexta lei, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Bom, aqui nós temos uma foto que é do filme Nosso Lar. Eu usei porque não tinha outro recurso. Condução de paciente encarnado para hospitais do astral. Isso acontece, a gente manda o espírito lá para cima e eles são atendidos pelos mestres espirituais. Aqui é Nosso Lar e esse é o André Luiz. Sétima lei, lei de ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Você desdobra o paciente, está aqui, e os espíritos desencarnados socorrendo pacientes desdobrados. Está aqui eles. Deu para entender? Futuramente nós teremos um contato direto com esses espíritos. Oitava lei, lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados. Está aqui. Espíritos desencarnados socorrendo pacientes desdobrados. Há uma interação entre eles. Isso é muito possível. Tá? E é o que acontece no caso da apometria. Você está tratando e está sendo assistido por espíritos. No caso, seus mestres, etc. Nona lei, lei do deslocamento de um espírito no espaço e tempo. Deslocamento de espíritos no espaço e tempo. Daqueles voando no espaço. Eles têm essa capacidade. Décima lei, dissociação do espaço-tempo. Eu não entendo bem o que quer dizer isso, mas é alguma coisa ligada a tempo. Você consegue entrar num túnel e viajar. O espírito desdobrado dá um salto quântico e é levado a um outro tempo. 11ª lei. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Às vezes os espíritos não querem encarnar, resistem, e eles têm força para isso. Então a ação telúrica da Terra faz com que os espíritos se deformem de acordo com sua consciência. Olha só como ficou o espírito. Eles perdem a forma humana e ficam com forma de seres trevosos. 12ª lei, lei do choque do tempo. Quando levamos um espírito da esquerda ao futuro, por exemplo, 300 anos à frente, ele se vê tão deformado que leva um choque brutal. E aí cede a nossa, vamos dizer assim, o nosso desejo de dar forma humana para eles e encaminhar para um educandário. 13ª lei, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Está aqui. Os espíritos viciados em álcool e fumo, aqui, e aqui, nos influenciam e nos passam seus vícios. Se você não tem vigilância espiritual, você está ferrado, entre aspas. Você vai passar por essas situações. A maioria das pessoas fumam porque os espíritos, vamos dizer assim, induzem eles a fumar. A mesma coisa a bebida. Diante, faça comentários e divulgue nosso trabalho. Você já pode participar deste trabalho tornando-se membro. Hoje em dia, nós não trabalhamos mais com membros, mas nós podemos fazer a apometria e eles podem participar. É só se desdobrar e participar.